Olá a todos os Nutris, estudantes de nutrição, o nosso primeiro Mari Responde. E nesse Mari Responde de hoje, eu vou tirar uma dúvida de uma seguidora lá do Instagram que fez a seguinte pergunta: tenho dificuldade ainda em fazer prescrição de probióticos. Nunca sei se prescrevo prontos ou manipulados, por quanto tempo e quais as indicações. Então é uma pergunta bem ampla, né? Bem complexa. E aqui eu vou trazer as respostas de algumas dessas perguntas que ela fez, combinando, né, essas respostas para que fique mais compreensível para todo mundo. Mas eu já vou te pedindo para você curtir o vídeo, compartilhar com os colegas, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Toda sexta-feira tem Mari Responde, trazendo respostas para as dúvidas dos seguidores lá do nosso Instagram. E se você ainda não me segue lá no Instagram, não segue a escola no Instagram, é @Escola do Nutricionista Oficial. Então segue lá, acompanha tudo. Todos os dias tem conteúdo e toda sexta-feira tem Mari Responde aqui no YouTube. Então vamos lá. Uma coisa muito importante que eu gosto de orientar meus mentorandos, meus alunos, quando se fala em prescrição de probióticos, primeira coisa muito importante: probiótico não faz milagre. O uso de probióticos reinoculados é uma das estratégias que tem uma diversidade de aplicações hoje em dia na nossa prática clínica, mas a gente tem que ser muito racional nessa prescrição, lembrando primeiramente que ele não vai fazer milagre em nenhuma situação, tá? Desde uma obstipação, que é um processo mais simples, a gente sabe que os probióticos auxiliam, mas é importante o paciente mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, consumir mais fibra, beber mais água, realizar atividade física regular. Tudo isso é importante no controle de uma obstipação, por exemplo. Mas considerando a infinidade de aplicações que os probióticos têm, partindo desse princípio de que eles não fazem milagre, a gente tem que pensar na condição clínica do paciente como um todo. Enxergar esse paciente dentro de uma teia, identificando todas as alterações, queixas, o quadro clínico, tudo o que ele precisa que nós tratemos assim com mais cuidado, com mais atenção. Então não é isolar os problemas e prescrever aquilo isoladamente para um problema específico, mas avaliar sempre o paciente como um todo. Depois dessa primeira observação, a gente tem duas opções de probióticos no mercado: os manipulados e os prontos. Então existem várias marcas, inclusive em sachê, em cápsulas, então fica às vezes difícil a gente escolher, né, a melhor alternativa, a melhor opção, mediante a quantidade de opções que a gente tem disponível. Mas uma primeira orientação que eu dou também em relação a essa escolha entre manipulados e prontos: opte sempre pelos prontos. Por quê? Primeiramente, existe uma segurança maior dessa matéria-prima, né, desse produto, porque a gente sabe que o produto pronto, ele já vem em uma forma, em uma apresentação que garante a viabilidade das cepas. Então, aquelas cepas ali estão liofilizadas, no caso do sachê e da cápsula, o que garante que, ao utilizarmos o produto, essas cepas serão reativadas dentro do nosso organismo. Então, não existe o risco, por exemplo, dessas cepas estarem mortas, porque todo o processo industrial envolvido garante a viabilidade dessas cepas, tá? Elas não precisam de refrigeração, nem em sachê, nem em cápsula, quando são prontos, ok? Diferente dos manipulados, que justamente pelo fato de terem sofrido essa manipulação, porque no manipulado, obviamente, a gente determina, né? Nós, prescritores, determinamos quais cepas e quais as quantidades de cada cepa nós queremos por cada formulado. Então, justamente por isso que a farmácia vai manipular esse produto, essa matéria-prima, para poder nos oferecer aquele produto na apresentação que nós solicitamos. Então, o fato de a gente optar por um produto industrializado, pronto, dá mais segurança nesse sentido, né, da gente garantir a viabilidade dessas cepas. A viabilidade no sentido de que elas vão realmente atuar no organismo do paciente de acordo com a necessidade dele. Os industrializados têm essa garantia, essa vantagem, né? No caso dos manipulados, a gente tem que ter a confiança, a certeza da matéria-prima, de onde foi adquirido, o fabricante, de como a farmácia, né, que fez a manipulação, ela fez todo o processo ali de conservação, de refrigeração, de manipulação daquilo, de transporte. Então, são vários fatores envolvidos aí que meio que inviabilizam a utilização manipulada, tá? E a gente vai optar sempre pelos prontos. É claro que a gente não tem controle sobre todos esses fatores, né? Mas tem situações específicas, e na prática clínica hoje já se sabe, tem vários estudos, que requerem
a utilização de cepas específicas, tá? Para controle da dislipidemia, para tratamento da endometriose, de síndrome de ovário policístico, de tantas outras situações, doenças autoimunes, enfim. Existe a indicação de cepas específicas que vão atuar especificamente naquele problema, naquela situação clínica ali. Então, nesse caso, que a gente vai optar especificamente para esse tratamento por cepas específicas, obviamente, o produto vai ter que ser manipulado, né? O produto pronto, ele tem essa desvantagem de ser engessado. Eu só tenho aquelas cepas ali, 3 ou 4 tipos diferentes, né, naquelas quantidades específicas, mas eu não tenho como manipular essas cepas justamente pelo fato de que o produto já vem pronto. E no manipulado tem a vantagem de que eu consigo montar de acordo com a necessidade que eu tenho, ok? E aí, o que é importante no manipulado? Sempre utilizar, no mínimo, 3 cepas diferentes, porque já se sabe que quanto maior a diversidade bacteriana, melhor, maior o equilíbrio orgânico do indivíduo, né? Então, naturalmente, as pessoas que têm uma diversidade de cepas maior são pessoas que têm menor risco de desenvolver determinadas doenças. E isso tem uma relação direta também com a maior variedade alimentar. Quanto mais variada, mais rodiziada a nossa alimentação in natura, maior a diversidade das cepas que a gente tem no nosso organismo. Então, é óbvio que quando se fala em probióticos exógenos, né, quando a gente vai reinocular, quanto maior o número de cepas diferentes, melhor. Então, sempre no mínimo 3 tipos diferentes para você optar nesse produto, manipulado ou pronto. A concentração de cada cepa tem que ser também no mínimo 10 a 9 unidades formadoras de colônia para cada cepa. É uma quantidade que é mínima, interessante, para haver essa recolonização, ok? Uma outra coisa, além dessa observação toda da matéria-prima, do transporte, é a gente orientar o nosso paciente, caso o produto tenha sido prescrito manipulado, que ele tenha muito cuidado, desde o momento que ele vai buscar o produto na farmácia, né, nesse transporte até chegar em casa, porque já aconteceu comigo, o paciente deixar o produto dentro do carro, saiu para resolver outras coisas, estava fazendo muito calor, deixou o produto lá um bom tempo dentro do carro quente. Obviamente, eu não posso mais, nem eu, nem a farmácia, podemos garantir a viabilidade daquelas cepas, porque a alta temperatura pode ter destruído, né, esses micro-organismos. Então, é muito importante, desde o momento em que buscar na farmácia, rapidamente ir para casa e manter esse produto sob refrigeração, tirando apenas no momento em que for pegar a cápsula, né, ali a dose indicada para utilizar e automaticamente refrigerar novamente, tá? Então, isso é muito importante que o paciente esteja ciente. E, óbvio, o produto industrializado, pronto, mesmo ele tendo toda essa garantia, toda essa segurança, é importante também que a gente não exponha, né, a altas temperaturas, a calor excessivo, porque por mais que aquele produto esteja, vamos dizer assim, protegido dessas variáveis externas, mas é óbvio que o excesso de calor pode também viabilizar as cepas, mesmo no produto pronto, ok? Outra coisa importante aqui, já para a gente ir finalizando, é usar esse produto sempre longe das refeições. Eu acho que essa é uma das respostas também que a nossa colega lá perguntou, né, lá no Instagram, independente do horário, porque tem muitos profissionais que indicam à noite, antes de dormir, mas é interessante que, mesmo que seja durante o dia, que seja longe de refeições, tá? Entre uma refeição e outra, sempre com um pouco de água. Se for utilizar em cápsulas, com um pouco de água. Se for utilizar o sachêzinho, o ideal, para evitar desperdícios, é que o paciente rasgue o envelope, derrame todo o conteúdo diretamente na boca, tá? Não tem sabor, não é ruim, é um pozinho que dissolve rapidamente, é até um pouco adocicado, né? Então ele dissolve esse sachê, esse conteúdo do sachê diretamente na boca, engole e depois de um tempinho ele toma um pouco de água, porque isso vai evitar o desperdício. Como assim? Se você dilui no copo e mexe, aquele produto ele vai grudar na colher, ele vai grudar nas paredes internas do copo. E no final das contas, a quantidade de água que você vai ingerir, você vai observar que vai ficar um pouco do pó aderido à parede interna do copo. Então você vai desperdiçar uma parte daquele conteúdo do sachê. Por isso que é interessante colocar diretamente na boca, engolir o máximo que conseguir, depois tomar um pouquinho só de água, tá? Caso fique um pouco do produto na cavidade oral, não tem problema, porque a gente inclusive está ajudando ali na recolonização da boca, né? Da cavidade oral, da gengiva, da língua, enfim. Então não é desperdício nesse caso. E aí, na medida em que você for produzindo saliva, você vai engolindo o restante do produto que ficou na boca, certo?
E por fim, né, eu concluo falando o que eu iniciei aqui, como eu iniciei esse vídeo. O uso de probióticos não vai fazer milagre, assim como nenhuma outra estratégia isolada dentro do planejamento nutricional. Temos que ter essa consciência de que é um conjunto de fatores e que os probióticos, esse uso exógeno, vai contribuir pontualmente como coadjuvante dentro de todo aquele contexto que já está sendo feito de mudança alimentar, de exclusão de alérgenos, né, de melhora da qualidade das fontes, de melhora do fracionamento, adequação do volume das refeições, melhora da mastigação. Tudo isso é importante, né, quando a gente está falando em desbiose, porque quanto melhor a mastigação, quanto mais adequado esse processo digestivo e absortivo, mais controle se tem sobre um quadro de desbiose. Menor a probabilidade de processos alérgicos, de intolerâncias alimentares, quando a gente tem um processo digestivo que vai desde a ingestão, né, até o processo absortivo adequado. Então, todo esse contexto é fundamental dentro da melhora do quadro clínico do nosso paciente, seja ele qual for. Então, quando se fala em uso de probióticos, ele é apenas um ponto dentre todos os outros que a gente precisa trabalhar aí na nossa prática clínica diária com os nossos pacientes, tá bom? Então, eu espero que tenha respondido aí, esclarecido a dúvida da nossa colega. E na próxima sexta-feira tem mais Mari Responde. Para você participar, é só mandar a sua dúvida lá pelo direct do Instagram, Escola do Nutricionista Oficial, que eu vou ter o maior prazer em te responder. E vou trazer aqui a sua resposta todas as sextas-feiras. Um grande beijo e até o próximo vídeo.